Cumprimentamos a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando este culto de louvor, adoração e gratidão a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, adoramos a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E ao darmos início a este culto de louvor e adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos chamados para adorar a Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Graça e paz a vós outros, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Ouçamos nesse instante o cântico Venham Celebrar. Venham celebrar a Páscoa do Senhor. Venham adorar e dar-lhe seu louvor, poderoso e glorioso.
Oremos. Maravilhoso Deus, Deus da nossa salvação, Deus que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para viver entre nós, para dar a sua vida por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Ao Senhor Jesus seja toda honra, todo louvor e toda a glória. Recebe, Senhor, a expressão de adoração, louvor e gratidão da tua igreja, que através deste culto louva ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Jesus Cristo é a nossa vida, razão do nosso viver. E a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre, a Ele seja toda honra, todo louvor e toda glória, em nome de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, façamos a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e também na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Louvemos a Jesus Cristo, nosso Senhor, através do hino Adorai em Majestade. Cantemos. Somos chamados ao momento da confissão. Leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 a 7. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cantemos, alvo mais que a neve. Irmãos e irmãs, nesse instante da confissão, façamos todos juntos a oração de confissão. Esta oração está baseada no Salmo 131. Oremos todos juntos, cada um de nós aí, nas suas respectivas casas, façamos todos juntos esta oração. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A nossa esperança e confiança estão no Cristo vivo. Confessamos que somos pecadores e carecemos do seu perdão e da sua misericórdia. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Irmãos e irmãs, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, também capítulo 3, versículo 22 e capítulo 4, versículo 25, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isso, nesse instante, cantemos grande salvação. Justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação.
irmãos e irmãs, nesse instante, a leitura bíblica da ressurreição de Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 7. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Irmãos e irmãs, queremos repetir nesse texto a leitura dos versículos 5 e o início do 6. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Por isso, irmãos e irmãs, nesse instante ouviremos o cântico de louvor a Jesus Cristo que ressuscitou. Saudai o Rei Jesus. Dando continuidade a este culto de celebração e gratidão a Jesus Cristo que ressuscitou, nesse instante cantaremos juntos canções que exaltam, que celebram o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos.
Rendemos o louvor ao Cristo que desceu, Cordeiro de Deus, por nós morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vamos te adorar, rendemos o louvor ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, por nós morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Rendemos o louvor ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, por nós morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Irmãos e irmãs, neste momento nós vamos voltar o nosso coração para a Palavra de Deus, neste domingo tão especial da Páscoa e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse instante, então, vamos meditar na Palavra de Cristo, meditar nas Sagradas Escrituras. Faremos a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. E assim nos diz a Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, neste texto. Este texto conta a história dos dois discípulos que estavam voltando para casa, voltando de Jerusalém para a aldeia onde moravam, chamada Emaús. E a partir desta história, nós queremos refletir neste domingo de Páscoa e da ressurreição com a igreja, com os irmãos, neste instante. Assim diz o Evangelho. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez estamos diante das Escrituras, estamos diante da Tua Palavra. E por isso, Senhor, nesse instante, suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a Tua Igreja, sobre todos nós, para que possamos acolher a Tua Palavra e viver a nossa vida orientado por ela. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, este é o anúncio de uma das aparições de Jesus ressuscitado. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu algumas vezes a algumas pessoas, aos seus discípulos. Esta aqui é uma delas, quando Jesus se apresenta lá naquele caminho para a aldeia de Emaús, se apresenta e caminha com aqueles 2 discípulos. Irmãos e irmãs, existe uma ideia religiosa presente na religiosidade popular, a ideia de um Deus distante, a ideia de um Cristo, de um Jesus indiferente à vida dos homens neste mundo. A letra da música Procissão, do cantor e compositor Gilberto Gil, diz assim: olha, lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. Os homens, escutando, tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem de acabar. E Jesus prometeu vida melhor para quem vive neste mundo sem amor, mas só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Entra ano e sai ano, e nada vem. O sertão continua, ao Deus dará.
tanta gente que se arvora em ser Deus e promete tanta coisa ao sertão, que vai dar um vestido para Maria e promete uma roça para o João. Eu também estou do lado de Jesus, só que eu acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeitinho para viver. Esta é a letra da música chamada Procissão. Esta letra do cantor Gilberto Gil reflete um Deus distante, reflete um Jesus indiferente, e que esta visão de Deus, esta visão de Jesus está muito presente na religiosidade popular. Muita gente pensa desse jeito, muita gente também acha que Deus é um Deus distante, que nos deixou neste mundo ao Deus dará, e muita gente que pensa, que acha que Jesus é indiferente aos sofrimentos neste mundo. Mas, irmãos e irmãs, neste domingo da Páscoa e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir do relato do Evangelho de Lucas, desse texto que acabamos de ler para a nossa meditação, quero afirmar nesta reflexão que o Cristo ressuscitado se faz presente. O Cristo ressuscitado se faz presente. Por isso, irmãos e irmãs, a partir desta experiência vivenciada por esses dois discípulos do caminho de Emaús, em primeiro lugar, queremos afirmar que o Cristo ressuscitado se faz presente e faz caminho com as pessoas neste mundo. É o que podemos perceber na narrativa do texto, no versículo 15, que diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ah, queridos irmãos e irmãs, o Cristo ressuscitado se aproximou daqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, voltando para casa. E aqueles dois discípulos levavam em seus corações a decepção, a tristeza, a frustração, a angústia, a desesperança, porque para eles tudo havia acabado. Mataram aquele que eles achavam que iria restaurar a nação, o Estado de Israel. Ah, irmãos e irmãs, mas o texto mostra que o Cristo ressuscitado se aproxima daqueles dois caminhantes. Isto nos ensina que o Cristo ressuscitado está presente nos momentos bons e nos momentos de paz, mas também o Cristo ressuscitado está presente e faz caminho com os angustiados, com os sofredores, faz caminho com os desanimados e decepcionados, faz caminho com os preocupados, faz caminho com os entristecidos, com os desesperançados, com os duvidosos e incrédulos das Escrituras. O Cristo ressuscitado está presente e faz caminho com os atemorizados deste mundo. O Cristo ressuscitado não se afasta, não se distancia, não é indiferente, mas o Cristo ressuscitado se aproxima e faz caminho com os aflitos caminhantes deste mundo. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, queremos afirmar
que o Cristo ressuscitado se faz presente no anúncio da palavra das Escrituras. O texto do Evangelho de Lucas também sinaliza isto. Nos versículos 27 e 32, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esta foi a experiência daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, quando receberam a aproximação daquele caminhante chamado Jesus, o Cristo ressuscitado. Começou a caminhar com aqueles 2 discípulos, que até então eles não haviam percebido que era o Cristo ressuscitado. E Jesus começou a perguntar o que acontecia com eles, por que eles estavam assim tão preocupados. E eles então falaram das suas tristezas, das suas decepções e das suas frustrações. E nesse instante o Cristo ressuscitado então começa a lançar no coração daqueles 2 discípulos as promessas da palavra de Deus, das sagradas Escrituras. E por que o Cristo ressuscitado fez aquilo? Porque é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus que traz vida e que restaura. Jesus é a palavra que traz vida, Ele é a própria palavra que veio ao mundo, Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir e foram criadas pela palavra do seu poder. É isso que nos ensina as Escrituras Sagradas. Por isso, a palavra de Deus precisa ser anunciada, a palavra de Deus precisa ser proclamada, e a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, também precisam ser acolhidas em nosso coração. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo assim escreve: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Irmãos e irmãs, as Escrituras precisam ser proclamadas e anunciadas, porque é pela proclamação e pelo anúncio das Sagradas Escrituras que a fé brota no coração dos ouvintes. Foi isto que aconteceu com aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Eles disseram, lá no final da história, eles disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? Irmãos e irmãs, neste domingo de Páscoa e da ressurreição de Jesus Cristo, mais uma vez a palavra de Deus está sendo anunciada, a palavra de Deus está sendo proclamada, compartilhada neste ato de culto. E tomara a Deus que esta palavra que está sendo anunciada de fato venha arder, queimar o nosso coração neste momento. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, queremos afirmar que o Cristo ressuscitado se faz presente na comunhão. É isto que sinaliza o texto do Evangelho de Lucas, nos versículos 30 e 31, que diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença
deles. Irmãos e irmãs, o Cristo ressuscitado se faz presente na comunhão. O texto do Evangelho sinaliza isso. Na comunhão, no partir do pão, aqueles discípulos tiveram seus olhos abertos para enxergar o Cristo ressuscitado que se aproximou deles e que estava presente com eles. As Escrituras nos ensinam que Cristo também nos acolhe na sua comunhão. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, está escrito: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo acolhendo-nos em seus braços. Na comunhão, irmãos e irmãs, o Cristo ressuscitado nos restaura. Na comunhão, o Cristo ressuscitado nos cura, nos fortalece. Na comunhão, o Cristo ressuscitado nos liberta dos nossos pecados e dos nossos medos. E na comunhão, o Cristo ressuscitado nos traz esperança, nos enche de esperança e nos liberta das desesperanças presentes neste mundo. Na comunhão, a nossa fé é alimentada e fortalecida para que possamos enfrentar as lutas deste mundo na plena confiança de que o Cristo ressuscitado faz caminho conosco sempre. O Cristo ressuscitado se aproximou daqueles 2 discípulos, caminhou com eles e os levou à comunhão. E na comunhão, os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos para que pudessem perceber a presença do Cristo vivo. Finalmente, irmãos, neste maravilhoso domingo de Páscoa, em que celebramos a ressurreição de Jesus, o nosso Senhor, é oportuno perguntarmos: como está a tua vida? Como está o teu coração? A exemplo daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, que traziam em seus corações a frustração, o medo, a angústia, a aflição, a desesperança. Nós também, nesses dias, nesses tempos, temos também experimentado um mundo em aflição, um mundo desesperançado, muitas dúvidas, muitos medos, muitas angústias, especialmente nesse tempo de pandemia. Por isso é oportuno perguntar: como está a tua vida? Como está o teu coração? Neste maravilhoso domingo de Páscoa e a celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus, lembre-se e creia. Lembre-se e creia. O Cristo ressuscitado se faz presente no mundo e caminha com os aflitos. O Cristo ressuscitado se faz presente no anúncio da sua palavra, no anúncio das Escrituras. O Cristo ressuscitado se faz presente na comunhão da sua mesa, no seu acolhimento. E também, irmãos e irmãs, o Cristo ressuscitado nos acolhe a cada um de nós, homens e mulheres de pequena fé. Neste domingo de Páscoa e da ressurreição do Senhor Jesus, queremos afirmar, diferentemente da letra da canção do compositor, que reflete um Deus distante e um Jesus indiferente à nossa vida neste mundo. Queremos afirmar que o Cristo ressuscitado se faz presente e caminha conosco. Nós que somos
seus filhos e filhas, coloquemos no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, a nossa confiança, porque Ele se faz presente e caminha conosco. Em nome de Jesus. Amém. Depois de termos ouvido a palavra de Deus, que fala sobre o Cristo ressuscitado, nesse instante somos acolhidos na comunhão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Participaremos nesse instante da ceia do Senhor, tomaremos juntos o pão e o cálice. Nesse instante, irmãos e irmãs, ao celebrarmos a ceia do Senhor, cantemos, cantai a Cristo, a primeira estrofe. Somos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Louvamos-te, ó Deus, pela ressurreição de teu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal que foi sacrificado a fim de tirar os pecados do mundo. Pela sua morte, destruiu a morte, e pela sua ressurreição, nos conquistou a vida eterna. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terra estão cheios da tua glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, glórias sejam dadas a Cristo, que morreu, foi ressuscitado, vivo está e voltará para buscar a sua igreja. Nesse instante, cantemos juntos Cristo ressuscitou, do nosso inário 373. Cristo ressuscitou. Cantemos. Sobre a morte triunfou.
porque nosso Salvador nos deu este santo sacramento como memorial de sua morte e sacrifício até a sua vinda e de novo em poder e grande glória. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo eternamente, Jesus Cristo virá outra vez, glórias sejam dadas a Cristo. Cantemos, irmãos e irmãs, o hino Grata Memória. As Escrituras anunciam que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, reuniu seus discípulos e tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que dele comerdes, disse o Senhor Jesus. Semelhante modo, depois de terem comido do pão, o Senhor Jesus tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que dele beberdes. Também as Escrituras dizem que quando comemos do pão e tomamos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse instante, irmãos e irmãs, vocês aí nas suas casas, nós aqui também como família, nesse instante participaremos do pão e do cálice. E agora, nesse instante, com o coração cheio de gratidão e louvor a Deus por Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e ressuscitou e está vivo para todo sempre, nesse instante, juntos, participemos do pão e do cálice da comunhão do Senhor. Comamos e bebamos todos em nome de Cristo.
tenhamos nesse instante um momento de oração de gratidão. Maravilhoso Deus, agradecemos ao Senhor por tão grande salvação, pela dádiva de Jesus Cristo, teu único Filho, que morreu em nosso lugar para perdão dos nossos pecados, mas ressuscitou para nos garantir a vida em abundância, a vida eterna. Ao Senhor toda a honra, todo o louvor, toda a glória e toda a nossa gratidão. Jesus Cristo é o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, o nosso único mediador e o nosso único Redentor. Por isso, nesse instante, agradecemos ao Senhor por tão grande salvação que temos através de Jesus Cristo. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que a luz do Cristo ressuscitado ilumine sempre o nosso caminho. Irmãos, Cristo vive. Aleluia. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa a todos. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Feliz Páscoa a todos os irmãos. Irmãs, irmãos, feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Aleluias. Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa a todos os irmãos e irmãs. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa a todos os irmãos. Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa, irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa. Aos queridos irmãos da IPI de Paraguaçu Paulista, eu sou Wilcinho Wolff, fui membro dessa igreja, na qual também fui batizado. E queria desejar a todos os irmãos uma feliz Páscoa, com muita paz, muito amor e muita saúde. Em nome de Jesus. Aleluia, Cristo vive. Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa a todos os irmãos. Jesus ressuscitou. Aleluia. Cristo ressuscitou. Feliz Páscoa a todos. Olá, comunidade IPI de Paraguaçu Paulista, como vão? Tudo bem? Saudade de vocês. Eu sou o Douglas, esposo da Nayara, éramos da comunidade de Paraguaçu, nos mudamos agora para Barueri, mas a gente nunca esqueceu de vocês. Estamos passando aqui para desejar uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado e tudo de bom. Fiquem com Deus. Abraço. Olá pessoal, eu sou a Nayara, esposa do Douglas. Nós congregamos na IPI pelo período que nós tivemos morando em Paraguaçu Paulista. Gostaria de desejar uma feliz Páscoa a todos vocês, que Jesus Cristo ressuscitou. Um grande abraço, se cuidem, saudade. Desejamos uma feliz Páscoa a todos os irmãos da igreja. Aleluia, Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma feliz Páscoa. Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento deste culto de louvor e gratidão ao nosso Deus pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, ouviremos mais uma vez o cântico Saudai o Rei Jesus.
juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Irmãos e irmãs, neste domingo especial em que celebramos a Páscoa e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa família aqui reunida, a Silvana, o Danilo e também o Guilherme, mesmo distante, desejamos a cada uma das famílias que participam deste culto uma feliz Páscoa em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e todas, e neste instante ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe.